No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Participe, nosso WhatsApp 995076900. E atenção, servidor público municipal. Vamos falar sobre RJU, Regime Jurídico Único. Comigo aqui no estúdio, a Lília Arruda. Bom dia, Lília. Bom dia, prazer. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E o Mário Lemos, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Os dois são seletistas. A Lília, qual a sua associação? AstraService, Associação de Servidores da Saúde. E a sua, Mário? A minha ATOS, Associação dos Profissionais Concursados nas Carreiras Universitárias e Técnicas. Durante aquela polêmica do Projeto Almeida, eu cheguei a te entrevistar, né? Isso, no dia 1º de setembro de 2015, eu e o Elson, nós viemos aqui, nós fomos entrevistados por ocasião daquela... Certo. Daquela Você era contra o RJ1 na época? Em momento algum, nós somos contra o RJU. Nós somos contra a forma e o conteúdo dele. Tá certo. O que você acha que pode ser melhorado agora que esse tema volta à discussão? A primeira questão que deve ser colocada é o que é o RJU. O RJU é o regime de contratação, né? E está fazendo uma confusão grande entre regime de contratação e regime de previdência. O regime de contratação ou seletista ou estatutário. Então, essa é a primeira definição. Então, todos os servidores podem ir, eventualmente, para o regime estatutário e a obrigação legal, que é o município ter o regime jurídico único. Seja ele seletista, seja ele estatutário. É uma obrigação. Agora, o regime previdenciário, o município também pode escolher entre o regime próprio, que aqui é o IPREF, ou o regime geral, que é o INSS. Mas o que a gente acha que tem que melhorar? Primeiro, a gente trabalha, e depois a gente ou descansa, se é aposentado, ou morre, né? E gera pensão. Então, a mesma obrigação que tem do regime jurídico único, que a Constituição coloca, e a lei orgânica também, fala em plano de cargos, carreira e salário. Então, muitas distorções que vai para o regime de previdência, elas são originadas no regime de trabalho. É isso que precisa ser discutido, é isso que deve ser discutido nos planos de carreira. Por exemplo, é um bom caminho. O governo Guti, no seu programa de governo, ele falava lá: instituir novo plano de cargos, carreira e salário em consonância com os diversos segmentos da administração pública e com ampla discussão do funcionalismo. O governo anterior também falava em PCCS para todo servidor. E ele nunca cumpriu. E nunca falou do regime jurídico único. E tentou cumprir daquela forma. E também no programa de governo está falando implantação do regime jurídico único após diálogo aberto com o funcionalismo público, garantindo não haver nenhuma perda de direito já conquistado. Bom, eles estão prometendo diálogo. Isso. E sem nenhuma perda do direito. Né? Então a gente poderia até falar, e a lei orgânica, ela coloca no mesmo pé que o município instituirá regime jurídico único e plano de carreira para os servidores da administração pública, direta e indireta, com isonomia de direitos e deveres. Então, tanto o regime jurídico único e o plano de carreira está no mesmo pé. Então, a gente vê uma série... Nós tivemos a oportunidade de entregar, o Fórum das Associações entregou o prefeito Guti, o então candidato, né? Isso foi na campanha, né? Isso foi na campanha, ainda no primeiro turno. Nós conversamos com todos os candidatos e entregamos uma pauta de reivindicação. Então, naquela ocasião, elencamos uma série, que está ali com a Lília, uma série de pontos. Deixa eu perguntar para a Lília, o que você tem a dizer sobre o assunto? Bom, primeiramente que nós não somos em nenhum momento contra o regime jurídico único. O que é importante, né, e aqui vai meu recado para o colega servidor, é estarmos sempre atentos e mobilizados, fazendo a leitura das nossas atribuições, das leis municipais, das leis que regem. É difícil, é uma leitura complicada, né? Eu sou agente comunitária de saúde. Para exercer a minha função, para prestar o concurso, é necessário somente o nível fundamental. Então é uma linguagem muito difícil.
Então, assim, que as pessoas façam uma leitura das leis, das suas atribuições, e estejam antenados, mobilizados para essa plenária. Porque acompanhando o programa e outras pessoas que foram entrevistadas aqui citaram as plenárias e ficou muito latente a fala. O servidor que vai escolher. Então, o servidor, para você escolher, você tem que entender e procurar entender o melhor possível, porque é nossa vida funcional e é nossa vida de aposentadoria. Então, ficar muito participativo, muito atento às informações, acompanhar, tirar as dúvidas, né? E estamos aguardando, sim, ansiosamente essas plenárias. Mário Lemos, existe uma solução ideal para que todos saiam satisfeitos desse RJU? Qual era o erro fundamental no projeto do prefeito Almeida? O erro fundamental do projeto Almeida foi não conversar com a categoria. No primeiro momento, ele conversou só com parte da categoria, após a definição de uma assembleia lá no sindicato, que foi definido que as associações e a diretoria do sindicato iam acompanhar. Desde aquele momento, o governo não quis nenhuma conversa. Então, o que é necessário? É necessário que seja apresentado o estudo atuarial. É importante... Em nenhum momento foi apresentado? Em nenhum momento foi apresentado. Então, mas antes disso, a gente viu que o governo recentemente, a gente acha que primeiro precisa falar de fato, não da Previdência, primeiro do regime jurídico único, da isonomia de direitos, da igualdade. Porque nós temos, de alguma forma, o agente de administração nada mais é um escriturário. Tem em função as atribuições semelhantes do que um assistente de gestão pública. Entretanto, a diferença dos direitos ainda não é na aposentadoria, é no dia a dia. Por exemplo, a gente solicitou, pediu, é uma das reivindicações da nossa associação, o piso salarial por nível de escolaridade. Por exemplo, o prefeito recentemente, numa atitude louvável, juntamente com o sindicato, deu a bolsa alimentação de R$100. A gente pode pensar que foi para os funcionários mais humildes, mais fragilizados. Agora eu falo para você, dentro dos profissionais de nível universitário, os assistentes sociais da prefeitura receberam, porque o salário deles é menor do que o que foi estipulado, R$ 3.266. Então, os nutricionistas também receberam, porque o salário deles é menor. Então, a gente vê uma série de distorção, pessoas que passam em concurso de menor complexidade, né? E só precisaria ser nutricionista. Então, a prefeitura, que é uma profissão louvável, a prefeitura gastaria muito menos colocando um profissional habilitado legalmente do que uma pessoa que presta um concurso de menor complexidade, não passa um dia sequer, no outro dia é blindada por uma posição gerencial. É importante a gente falar, eu estou vendo aqui que uma das matérias é o rombo do IPREF. Sim, a manchete na Folha Metropolitana hoje. Um rombo de 148 milhões de reais. Então, para começar, eu não entendo o rombo dessa maneira. Por quê? Isso já é o porquê que todos os seletistas poderiam ir para o outro regime. O seletista, através do instrumento de compensação previdenciária, todas as contribuições dele, quando ele se aposentar, virá para o IPREF. Já o estatutário, ele só contribui para a aposentadoria a partir de 2005. Antes disso, era o regime de caixa. Antes disso, era o próprio regime. Antes disso, ele contribuía só para a pensão e assistência médica. E não tinha nenhum problema nenhum. Por quê? O benefício era assistência médica. Na medida em que sobrava dinheiro, estendia-se o benefício à saúde. Então, quem não se lembra como é que era o plano do IPREF antigamente? Era um plano extraordinário. Além disso, qual que é o resultado desse rombo? Vamos dizer assim, não seria bem um rombo. Por quê? Em 2011, o governo mudou a alíquota patronal, que em 2005 a 2011 era de 22%, semelhante ao do INSS. Ele baixou a alíquota patronal para 11,2%. Né? Ele diminuiu.
Então, você tem a falsa impressão que o regime previdenciário acaba sendo mais barato porque a contribuição patronal é menor. No entanto, na própria lei estabelece, caso a contribuição não seja suficiente, sai do governo. Mas foi porque o governo fez isso. Mas, na verdade, está saindo de um bolso contribuição e entrando do outro bolso. Não há esse rombo. Ô Lília, o vereador Celestino chegou a dizer que os seletistas foram induzidos a erro pelos estatutários. Olha, sinceramente, não acredito que tenha havido essa conotação tão pejorativa, porque nós seletistas, nós somos inteligentes. Os prejuízos propostos naquela minuta que foi rejeitada pelo servidor iriam trazer prejuízos permanentes para todos. Para todos. E ali foi um belo exemplo de união. De união. Não há nenhum separatismo, não há desavenças. Foi união. Os estatutários teriam prejuízos? Sim. Porém, os seletistas, que somos em maior número na prefeitura, teríamos sim prejuízos permanentes. Então, nós não fomos massa de manobras, nem induzidos, não. Nós temos inteligência. Mário, só para finalizar, dá para aproveitar aquele projeto do Almeida, aperfeiçoar, ou tem que começar do zero, esse RJU? Nós acreditamos que, assim como Goiânia, 15 artigos, não 700 e pouco, foi suficiente para fazer a transposição. Então, nós temos uma lei antiga, que é a 1429, é o Estatuto. A Lei 6.056 de 2005 é a lei do regime próprio, a lei que colocou o IPREF como gestor único. Então, é possível aproveitar alguma coisa? É possível aproveitar a experiência do que não se deve ser feito, né? Que foi, basicamente, tentar não ouvir os setores organizados dos servidores, querer escolher com quem negocia. Esse projeto de Goiânia é bom? O projeto de Goiânia foi um projeto que simplesmente, em 15 artigos, transpôs os funcionários seletistas ao estatuto que lá vigia, e também, além disso, ele considera todo o tempo do servidor para efeito do benefício. Então, só para completar um exemplo do que o Almeida fez naquele tempo e propunha naquele projeto. Por exemplo, na CLT, o trabalhador, apesar de não ser assim, muito legal vender férias, tinha o direito de vender 10 dias de férias. É o direito do servidor transformar aquilo em dinheiro, diante de uma necessidade qualquer. E o seletista tinha direito de vender 15 dias de férias em dinheiro. Colocava isso como de acordo com a disponibilidade financeira e remetia um direito, tirava um direito, seja o menor, 10, ou o maior, 15, do servidor, ele remetia para a administração, sempre a conveniência da administração. Então, antes da gente pensar no regime, a gente precisa dividir melhor os conceitos. Regime de trabalho, regime jurídico único, todos podem continuar, inclusive os aposentados. Eu vejo que tem colocado em alguns momentos está os aposentados, e até o secretário Nilson acertadamente colocou que o seletista ele pode continuar, até no caso, o momento que for conveniente, até os 75 anos, e existe também algumas acumulações possíveis, como professor, como profissionais da saúde. Deixa eu me reparar, essa questão dos aposentados, acho que eu não me expressei direito. Eu falo, tem algumas pessoas entraram na prefeitura há 30, 40 anos atrás pela porta dos fundos. Eram os comissionados da época. Aí veio a Constituição de 88, foi uma farra, né? Esse virou estável, não é isso? Virou. Estão aí, ele disse, eu sou servidor público. Você virou servidor público, você não prestou concurso não. Ainda se aposenta e continua ocupando um cargo ainda. Então, é um comissionado que virou servidor público e ainda se vangloria. É isso que me irrita um pouquinho. É verdade, entretanto, 5 anos antes da Constituição, não era obrigatório concurso público. Então, mas era uma farra. Bom, obrigado, Mário Lemos.
Obrigado, eu que agradeço a participação. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, Lília. Muito obrigada, prazer estar aqui. Obrigada. Produção 7h47, 2 minutos, voltaremos.